sangue dos mártires é a semente dos cristãos, como afirma Tertuliano? Eu acho que sim. E neste vídeo quero-te demonstrar porquê. Em primeiro lugar, vamos a uma definição de conceitos, porque todo o conhecimento deve partir da etimologia, daquilo que realmente significam as palavras. Martírio vem do grego martyrion, que significa dar testemunho. Portanto, aqui podemos já compreender como é que isto funciona. O martírio dos cristãos e os santos mártires são aqueles que testemunham a sua relação íntima com Jesus. Não nos esqueçamos, é o próprio Senhor Jesus que nos diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e siga-me. O convite que Jesus nos faz é este mesmo. É que nos reneguemos a nós mesmos, aos nossos egoísmos, à nossa soberba, aos nossos desejos, para o seguir. E foi isto mesmo que aconteceu na história, meus caros amigos. Em primeiro lugar, temos aquele que é considerado o primeiro mártir, uma espécie de proto-mártir, que se chama Santo Estevão. Santo Estevão surge-nos nos Atos dos Apóstolos. Ele é um dos 7 diáconos que os 12 nomeiam para ajudar no cuidado às viúvas, aos doentes. E para além disso, ele era um pregador excelente. As palavras dele quase que eram mel para os nossos ouvidos. Como é que eu consigo vos dizer isto? Se não conhecem o capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, em que ele faz o discurso ao sumo sacerdote, devem ir lê-lo, porque resume muito bem aquilo que é a nossa fé. Para percebermos desde o tempo de Abraão, passando Isaac e Jacó, pelos patriarcas, por Moisés, até ao próprio Cristo. Santo Estevão é aquele que dá a sua própria vida, dá o sangue, o seu próprio sangue, por acreditar em Jesus. E eu quero-vos ler, porque existe um paralelismo muito interessante. Se vocês se recordarem, na cruz Jesus diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Santo Estevão, mesmo antes de morrer, diz uma coisa muito bonita, que é muito parecida ao que Jesus diz. E diz assim: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Dito isto, adormeceu. Santo Estevão torna-se assim o primeiro mártir. É o primeiro homem que, a seguir à crucificação e ressurreição de Nosso Senhor e à sua ascensão, derrama o seu sangue. À imagem do Salvador, ele próprio sofre o martírio da cruz. Depois dele, claro, temos vários apóstolos, inclusive todos os apóstolos, à exceção de João. O próprio São Tiago sofre o martírio que está aqui nos Atos dos Apóstolos. Durante este tempo, inicia-se assim todo um período na história da Igreja em que vários homens, várias mulheres, de todas as idades, para darem testemunho do seu amor a Cristo, vão morrendo. E eu gostava de vos falar de 3 deles, porque, como podem calcular, eu como português e lisboeta, e sei que muitas das pessoas que também nos ouvem são de Lisboa, gostava de vos falar destes 3 irmãos, Veríssimo, Máxima e Júlia. Na história, erradamente, Máxima às vezes foi confundida com Máximo, portanto seria um homem. Mas não é verdade. A realidade é que era uma mulher. E então estes 3 irmãos terão vindo para Lisboa, na altura, estamos a falar do século III, no período do imperador Diocleciano. Estes 3 irmãos teriam vindo para Lisboa exatamente para pregar a Boa Nova. Eles próprios também estavam à procura deste martírio, que acabaram por recebê-lo. E é muito interessante porque muitos anos mais tarde, já no tempo de Dom Afonso Henriques, portanto da fundação da própria Portugalidade, vemos que o Bispo de Braga, a quando da chegada em Lisboa, já cita a memória destes mártires. Que bonito que isto é! Que bonito como vemos que estes homens, por darem o seu sangue por Cristo, são depois recordados pelas mais altas figuras da Igreja, que é o próprio Arcebispo de Braga. Como eles, ao longo deste período de perseguições durante o Império Romano, que só veio ser apaziguado em 313 com a paz de Constantino, muitos homens e muitas mulheres morreram por Cristo. De todas as formas e das mais violentas formas.
quer sendo torturados, cortado aos bocados, crucificado de cabeça para baixo como o próprio São Pedro, enforcados, desmembrados. Todas as coisas que pudermos imaginar ocorreram na nossa Igreja. A verdade é que, apesar dos historiadores fecharem o período dos santos mártires nestes primeiros séculos da Igreja, quase dando a ideia de que depois existiu uma estabilização e que deixou de existir, isto não é bem assim. E nós, enquanto Igreja, reconhecemos isto. Sabemos que ainda hoje em dia existem martírios de sangue. Veja-se, por exemplo, em países como a China, como a Coreia do Norte, em África, em alguns países islâmicos. É importante perceber que a repressão dos cristãos é algo real. Que hoje mesmo, enquanto nós, aqui por exemplo na velha Europa, por vezes esquecemos da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo e simplesmente descartamo-la como se fosse uma coisa que não vale nada, há homens e mulheres de todas as idades e raças a darem a sua vida por Cristo. Entramos assim no final deste vídeo. Eu queria-vos falar de um santo que vocês poderão conhecer perfeitamente, que para mim é um santo de grande devoção. Claro, estou a falar de São João Paulo II, que disse uma frase que eu gostava de comentar e gostava que vocês também comentassem, em que ele diz assim: o martírio branco, aquele martírio onde não existe derramamento de sangue, aquele martírio que a Igreja deve viver em face a tanta perseguição que existe. E vejam, meus caros, é que enquanto que estes homens derramaram o seu próprio sangue, abdicaram da sua vida para viver para Cristo, nós hoje temos o privilégio de podermos estar confortáveis nas nossas celebrações. Mas aqui o apelo que eu deixo é este martírio branco. É todos os dias morrermos um bocadinho para nós. Para um dia, como o próprio São Paulo fala, já não ser eu que vivo, mas ser o próprio Cristo que vive em mim. Oxalá nós saibamos viver um pouco mais para Cristo e muito menos para nós. Que saibamos olhar para aquele Cristo crucificado e a sua ressurreição e ter esperança numa vida nova. Ter esperança no céu. Esse desejo ardente de um dia reunir-nos com Jesus face a face. Este martírio branco que São João Paulo II nos faz lembrar é que na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos meios, aí mesmo nós também podemos ser mártires. Também podemos ser nós santos mártires, se soubermos testemunhar aquilo que é o amor de Cristo. E mesmo para terminar, deixo-vos a leitura das bem-aventuranças, aquela parte em que Jesus diz assim: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Um grande abraço para todos vós. Que Deus nos abençoe a todos.